pessoal, de volta aqui com o Semicast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Tudo bem, Carlinhos? Vamos lá, Ricardo. Hoje eu trago um tema que nacionalmente só se fala nisso. Arthur Lira contra Rodrigo Pacheco. Câmara versus Senado. Queria traduzir isso para o público, fazendo uma pergunta óbvia, né? Porque acho que o Arthur Lira sempre quer alguma coisa. O que o Arthur Lira quer com isso? Qual o problema do Arthur Lira seguir a Constituição ou seguir um rito que já existia? O que é que o Arthur Lira quer com isso? Qual o objetivo do Arthur Lira nessa briga do Rodrigo Pacheco? A partir daí, queria que você destrinchasse esse assunto. Tentar falar um pouco aqui, você disse, só se fala nisso, só se fala naquilo. Só se fala naquilo, de poder, não é? O que está em debate, em discussão, é o poder. É o poder do Arthur Lira, mas também é o poder do Rodrigo Pacheco, do Senado. E o poder também do presidente da República. Eu até publiquei uma nota essa semana do José Guimarães, né? Uma entrevista que ele concedeu à Folha, dizendo, olha, para quem governa, o rito da pandemia é o melhor, porque ele é mais célere. Se alinhando ao Arthur. Né? O que, evidentemente, é uma sinalização para o Arthur, diz, olha, continue, vai que é nossa, vai que é tua, Arthur Lira. Nosso aliado. Pois é, e assim, eu não tenho dúvida que o Arthur é aliado do governo, como foi aliado do Bolsonaro. Aliás, essa história, né, de aliados e de alianças, a gente tem desde sempre, né? Se a gente pegar o estado de Alagoas, o senador Renan, vamos lá, o principal adversário inimigo do Arthur, ele apoiou o Collor, né, contra o Lula, apoiou o Fernando Henrique contra o Lula. Teve o apoio do Benedito Lira, pai do Arthur Lira, contra a Heloísa. Pois é, e assim, sempre tem... As alianças, elas são circunstanciais, né? Sempre são circunstanciais. Então, elas nascem e morrem, enfim, às vezes a gente nem nota que elas morreram, nem nota que elas nasceram, só depois, o caso do Arthur, do Benedito com o Renan, só depois foi ficando claro. Epa! Isso. É uma dobradinha. Eles viraram um irmão, amigo de infância, né? É uma dobradinha e tal. Mas vamos lá. No caso específico, primeiro, tem que deixar muito evidente para as pessoas que não é uma briga entre Arthur e Renan. O Renan é peça acessória, né, nessa questão. A briga que está se dando na mídia nacional, e a gente acompanha, é Arthur e Rodrigo Pacheco. O Arthur não quer perder poder. E o Rodrigo quer resgatar o poder perdido, não é? O poder do Senado, que durante a pandemia, nesse caso específico, pode parecer pouco, mas não é. São pequenas provas, pequenas batalhas, né? Desequilibrou, né? Houve um desequilíbrio, o Centrão desequilibrou, né? Houve. E naquele momento, quer dizer, para o governo era interessante e para o Congresso pareceu interessante você ter uma excepcionalidade nas regras, mas o que está escrito as comissões mistas precisam existir. Agora a discussão, a composição, se três deputados para cada um senador, é um outro debate. Mas, efetivamente, o que existe hoje é uma regra definida constitucionalmente. E ela estabelece que as comissões mistas são obrigatórias. Aquele período de excepcionalidade acabou. A pandemia, se ainda temos resquícios delas, já foi embora. Totalmente. Então, que se volte a, entre aspas, normalidade. A normalidade é essa. Se é ruim, se a Câmara acha que não é o melhor caminho, que se mude a lei. Que se mude a Constituição, seja o que for, para que tenha outro rito. O rito, neste momento, é o das comissões mistas. E o Arthur precisa obedecer isso. Precisa cumprir. Esticar a corda nesse momento, e eu acho que até a declaração do Zé Guimarães, podia até internamente ele ter colocado, mas pública, não fez bem. Ele reiterou isso ontem, um dia antes da gente estar gravando. Pois é. Ele reiterou. Porque isso incorporou o Arthur. O Arthur, gente... Empoderou, porque é o que está na moda agora. Como todo político quer mais e sempre mais. Não existe... Não político, não. Ser humano, né? O ser humano sempre quer algo além. E quem está nessa seara, evidentemente, o modo de poder é diferente da média da sociedade, né? E quem tem poder não quer abrir mão de jeito nenhum. O Arthur não quer perder poder
e, evidentemente, se escuda nos seus pares. Ele é representativo da Câmara Federal. O Arthur é a personificação de quê? Porque não é o Arthur que tem poder, o Arthur personifica o quê, Ricardo? Quem são as pessoas que empoderam o Arthur? Olha, somos nós. Os eleitores, a gente reclama e vai voltar sempre a esse tema, né? Mas quem elege o Congresso Nacional é a população brasileira. E a gente elege nomes muito bons também. Mas, paulatinamente, o Centrão se incorporou ali, ganhou uma dimensão, e não foi agora, né? Que evidentemente se consolidou no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, se você... Eu vou fazer um comparativo aqui, por favor, gente, não estou dizendo que o Ronaldo Lessa foi parecido com o Bolsonaro, mas não era isso. O Ronaldo Lessa, como governador, entregou ao Celso Luiz, lembra? Lembro. A Assembleia Legislativa. Olha... A lei delegada. Né? Sim, mas assim, entregou ao Celso Luiz a Assembleia, disse, resolva a Assembleia, né? Eu não quero me envolver com a Assembleia Legislativa, resolva lá. O Bolsonaro era a mesma coisa. Não tem a capacidade de diálogo que o Lula tem. O Lula é um negociador brilhante. Ele tem uma capacidade de negociar, de ouvir, de conversar, de convencer, que é raríssima. É um personagem único na história do Brasil. Inegavelmente. Para o bem e para o mal. Né? Então, quando o Arthur Lira agora estica a corda, leva a birra ao limite, né, com o Rodrigo Pacheco, ele está representando, vamos lá, o Centrão. Mas está evidente. Representando até uma parcela do governo que vê. O Zé Guimarães é uma manifestação pública disso. O rito atual da pandemia é melhor. Ele disse, para quem governa é muito melhor, porque é mais célere. Quando você tem questões fundamentais, né? Estamos falando de medidas provisórias, né? Como, enfim, você tem o Bolsa Família, né? Vai até o dia 30 de abril. A dos combustíveis. Eu digo até 30 de abril, isso. Né? Mas 30 de abril, os 60 dias, depois prorrogável mais 60. Então, quanto mais rápido, né, isso for resolvido, melhor. É uma página que se pula e você vai, evidentemente, avançando. E o governo tem questões fundamentais, essenciais para resolver. Né? O tal do arcabouço fiscal é algo que, sem dúvida nenhuma, deve ter um debate muito intenso. Vai ter ataque de todo lado. Essa é uma questão para o governo. Já começou a ser discutido. Quer dizer, o Fernando Haddad já começou a discutir com o Arthur Lira. Com o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira passa a ter assim, uma figura primordial. Essa questão da birra, Ricardo, é uma provocação que eu vou fazer. Porque eu tento ver que, além da superfície, sempre tem algo mais. Né? Esse pessoal sempre age. Claro. Você não acha que o Arthur Lira ele força a barra aí para poder... Ele sabe que não vai ganhar aqui, mas ele pode ganhar algo ali? Uma coisa ele ganha, viu? Dizem, né? Não, eu tô falando mesmo agora, né? Se ele não levar tudo, ele leva uma parte, né? Porque agora ele veio com uma pré-proposta de que, não, tudo bem, a comissão, mas cada senador, comissão 3 mista. Deputados. Então, eu penso nisso, né? Penso nisso. Eu acho bem complicado. Quer dizer, como será a relação do Lula com o Arthur Lira durante todo esse processo? Vai ser caso a caso? Vai ser demanda a demanda? Eu não entendi essa declaração do Zé Guimarães. Ela é preventiva? Ela é proativa? Você me ajuda a decifrar isso? Não, veja só, também não consigo. Até onde eu posso. Não acho que o Zé Guimarães tenha falado por ele. Eu acho, né? Eu acho que é um pensamento ali de pelo menos uma parcela do governo, né? E a parcela mais ligada ao Congresso, eu não tenho dúvida nenhuma que pensa como ele, Zé Guimarães. Eu acho que a relação do Lula... O Lula também é um profissional da área política. Perfeito. Né? O Arthur Lira também, não estou igualando os dois. Cada um, ao seu modo, é um personagem. Assim como o Renan Calheiros, que entrou nessa discussão, enfim, para a gente aqui, né? Mas... Para o estado de Alagoas, a gente que fica valorizando essas bobagens fez declaração na rede social. Isso é uma besteira, né? Eu mesmo caio, às vezes, nessa história de publica. Mas às vezes a declaração é tão contundente que... Mas assim, a gente gasta muita tinta. Desculpe a expressão, né, antiga, gasta muita tinta com isso. E gasta, é desnecessário, sem dúvida nenhuma. E isso acontece. Mas no cenário local, no cenário nacional...
A discussão é Arthur e Rodrigo Pacheco, e significa poder e poder. Para as duas casas, sim, e para grupos assim, mais distintos. O Arthur Lira é o representante do Centrão, não tenha dúvida nenhuma. O Pacheco, do Senado, né? E ali com todas as correntes que o Senado tem. Mas o Arthur também se afinou com uma parcela do PT. Se você lembrar, Isso. desde a primeira conversa do Arthur com o Lula, o entendimento, a compreensão, né, de que um precisa do outro veio rapidamente. E ali, como é que a gente pode negociar? Porque não tem essa história de meu amigo, meu irmão, eu gosto tanto de você, você... Não, não é isso. É pragmatismo puro. O Lula precisa do Arthur hoje para governar. E o Arthur, sem o Lula também na Câmara Federal, não vai muito longe. Né? Acaba a carreira dele aí daqui a 2 anos, né, quando termina esse mandato dele, né, como presidente da Câmara. Perfeito. A gente vai estar acompanhando essa... E acho que vamos ter vários outros capítulos, e, enfim, no caminhar dessa jornada. Vamos lá, né? você havia um céu sem anjo? Não. É isso. É isso, gente. Mais uma edição aqui. Até a próxima semana. Curtam, façam suas sugestões e críticas, tanto nas redes sociais do Cada Minuto, quanto para mim, para o Ricardo. Sempre chegam, né, Ricardo, essas sugestões. A gente vai aprendendo, né, Ricardo? Vai aprendendo e vai 20 fazer. anos, a gente tem aí pela frente, eu imagino, né, uma projeção. Então, Se eu chegar aos 85, viu? Por que não? Né? Por que Faço não? conta disso. Então. Um grande abraço a todos.